Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa pelo sumiço, agora eu prometo que vou voltar com tudo e vamos desenvolver um trabalho muito legal aqui. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre cheque e checkmate. O que é cheque? Cheque é o movimento de ataque direto ao rei. E daí o rei não pode ficar em cheque, então você tem que tirar o rei do cheque. Tem várias maneiras de tirar o rei do cheque. O rei mudar de lugar, um lugar que não tem nenhuma peça ameaçando, uma peça atacar quem está atacando, defender o rei, e por aí vai. Vamos ver alguns exemplos e depois a gente vai fazer alguns exercícios de cheque. Então vamos lá. O que é cheque? Por exemplo, esse bispo vem aqui, ataca o rei. É uma ameaça direta ao rei. Então o rei, olha, o bispo anda em diagonal, certo? O bispo não pode ficar em xeque, tá? Daí você vai ter que fazer o quê? O bispo vai ter que se deslocar. Por exemplo, a primeira coisa, tem alguma peça que pode atacar esse bispo? Ó, não tem nenhuma, porque se tivesse alguma peça ele atacaria. Não tem, então eu vou ter que mexer o rei. Vou ter que tirar o rei daí. Faz enquanto o rei veio para cá. Cheque no rei de novo. Ó, o bispo tá dando cheque no rei. Ó. Daí o que você tem que olhar? Tem alguma peça que pode capturar o bispo? E tirar o rei do cheque? Tem. Olha, você tem uma peça que pode fazer isso. A torre move o quê? Na horizontal e na vertical. Então a torre pode pegar esse bispo. Então a torre vem aqui e pega o bispo. Acabou o cheque. Você não precisa mexer o rei. Tá, agora vamos ver outra possibilidade. Faz aqui, por exemplo. Eu venho aqui, torre, cheque. Eu estou fazendo o que? Eu estou ameaçando o rei. Ó. É um ataque direto ao rei. Tem alguma peça que pode capturar a torre? Não. Tem alguma peça que pode bloquear aqui? Tem. Então o rei pode vir para cá, certo? Ele não pode vir para cá porque tem esse bispo aqui, atacando aqui. Mas para essa casa verde ele pode. Ou ele pode botar uma peça na frente. Aqui não tem cheque mais. Entenderam? Por quê? Não está mais atacando diretamente o rei. Vocês entenderam o que é? Por exemplo, agora vamos continuar. Eu jogo aqui, o bispo aqui. Ele não está atacando, não está dando cheque no rei, nada. Tá? Ele só está ameaçando esse bispo aqui. Esse bispo não pode atacar o bispo. Por quê? Porque se ele atacar o bispo, ele vai deixar a torre direto no rei. Não pode. Daí ele perde o jogo. Então, isso daí nenhum software vai deixar você jogar isso daí, tirar esse bispo daí. Então ele não pode. Tá? Daí, sei lá, faz de conta que você vai lá, tem uma torre que você pode pegar. Você pode pegar a peça aqui depois. Tá, vamos lá. Daí faz aqui, ó. Aqui a torre captura bispo. A torre pode andar em diagonal. E é em horizontal e vertical. Então ela pode atacar esse bispo. Por que o rei não pode pegar a torre? Porque o rei captura ao lado, certo? Por que o rei não pode capturar a torre? Porque ele está sendo defendido pelo bispo aqui. Tá, daí o rei vai ter que fazer o quê? O rei tem que se deslocar. Vocês entenderam o que é? Como que é? Isso daí é cheque. Quer dizer, o rei tem uma saída.
Então é cheque. E você vai fazer o quê? O jeito de defender é o quê? Você atacando a peça que tá dando cheque, que está ameaçando o rei. Quem ameaça é a torre, tá? A torre ameaça e você não pode capturar a torre. Por que você não pode capturar? Porque a torre está sendo defendida por esse bispo aqui. Então o rei não pode. Qual a única saída do rei? O rei tem uma casa que ele pode sair aqui. O rei pode vir para cá. Vocês entenderam? Quer dizer, não tem. O que você vai olhar? Tem alguma peça que pode capturar quem está dando cheque? Não tem. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que movimentar o rei para tirar ele de cheque. O rei nunca pode ficar em cheque. Se ele não tiver saída, é cheque-mate, que eu vou explicar para vocês já já. Mas você está vendo que ele não consegue. Ele não pode ficar em xeque. Isso é uma regra. Ele nunca pode ficar em xeque. Você ou tem que capturar a peça que está atacando o rei, ou movimentar o rei. Ou interpolar, colocar uma peça entre a peça que está atacando e o rei. Tá? Nós vamos ver vários exemplos de checkmate depois. Daí eu vou ver com vocês. Daí nós vou fazer vários exemplos de cheque e checkmate. Tá bom? Vamos lá, vamos limpar isso daqui. Vamos colocar outra posição. Vamos ver essa posição agora. Vamos ver essa posição. As brancas que vão jogar. Eu vou lá e dou cheque. Tá? Dá cheque. O que você tem que olhar? Eu tenho alguma peça que consegue capturar essa torre? O que nós temos aqui? Um cavalo. O que o cavalo faz? O cavalo captura em L. Então vamos fazer um L. Ele está aqui, 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 aqui. Ele pode capturar a torre. Então é uma maneira que você tem de defender. Porque o seu rei não pode nunca ficar em xeque. Deu um cheque, você tem que fazer alguma atitude. Também, se você não quisesse pegar, você poderia mudar o rei, por exemplo, para outro lugar. Você poderia tirar daí, mas o cavalo pode pegar a torre. Pegou a torre. Entenderam? Ele defendeu, então ele tirou o cheque. Agora, por exemplo, sei lá, agora a branca joga de novo. Ó. De novo, cheque outra vez. Como eu falei para vocês, você pode, aqui nesse caso, você poderia mexer o rei para cá. Você pode mexer o rei para cá. Pode mexer o rei para cá. Tá? Ou você pode fazer o quê? Não pode ser, tem que ser sempre ataque direto. Você pode jogar o cavalo aqui. Por quê? Agora não tem mais cheque direto. Por quê? Tem um cavalo que está na frente do rei. E se o bispo, por exemplo, pegar o cavalo e dar cheque de novo, lembra que o rei pode capturar tudo que está uma casinha dele. Ele vai lá e captura o bispo. Acabou o cheque. Isso é cheque.
Tá? Então ele ameaçou o rei e você tem alternativa. Você pode mover o rei, pode capturar a peça que está atacando, ou pode também interpolar uma peça entre a peça que está atacando e o seu rei, não deixando mais ser um ataque direto, tá? Então vamos lá, vamos colocar mais uma posição. Vamos lá, nós temos essa posição. Vamos analisar. Quem vai jogar são as brancas. Aqui as brancas têm mais de uma maneira de atacar o rei. Como? Ele pode atacar com o bispo, cheque. Certo? Então, o bispo está atacando diretamente ao rei. Eu tenho alguma peça que eu posso botar aqui, né? Que vai ter que colocar nessa casa aqui, que está em verde, para defender? Não tem. Não tem nenhuma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer o rei. Então, faz de conta que eu venho para cá, com o rei. Tá? Agora, é as brancas que jogam de novo. Ó, o cavalo anda em L. Então, o cavalo pode ameaçar de novo o rei. Então, ele pode vir aqui. De novo, ele está dando cheque no rei. Você, por exemplo, pode vir com o rei aqui? Pode vir com o rei aqui. Agora não está dando cheque mais, certo? O que pode acontecer, por exemplo? Agora vou jogar as brancas. Ó, as brancas, por exemplo, jogam o cavalo aqui. Vai dar, olha que legal esse. Você está dando cheque com o bispo e você está dando cheque com o cavalo. Tem duas peças atacando o seu rei. Daí você olha assim. Mas, Carlos, eu podia, com esse peão, pegar o cavalo. Capturar o cavalo. Mas tem o bispo aqui e o rei não pode ficar em xeque. É uma regra. Tá? Então, ele está em xeque com esse bispo e com esse cavalo. Ele vai ter que sair do xeque. Como ele pode sair do xeque? Ele pode vir para cá. Ele não está mais em xeque, concorda? O cavalo não está mais. O cavalo não movimenta em diagonal, movimenta em L. E esse bispo também. Então o bispo está atacando aqui e aqui. O cavalo está atacando aqui. O cavalo está atacando aqui, aqui, aqui e aqui. Então, onde o rei foi, nada mais está atacando o rei. E não adianta, você num caso desse, que nem estava aqui, não adianta você, por exemplo, com a torre que anda em vertical horizontal, com a torre pegar o cavalo. Por quê? Ou com o peão pegar o cavalo. Porque o bispo está dando cheque. Você não pode deixar o rei em cheque nunca. Então você tem que fazer o que aqui nesse caso? Deslocar o rei. Que o rei pode vir para cá. E daí você não está mais em xeque. Tá? Vamos ver mais uma posição.
Vamos ver essa posição. As brancas jogam. Ah, as brancas vão jogar. Por exemplo, eu consigo, vou lá, cheque, e eu ataquei o rei. Lembra? O rei pode capturar todas as peças que estejam uma casa dele, desde que elas não estejam defendidas. Quer dizer, você tem um cavalo aqui, e esse cavalo está protegendo esse peão aqui. Então você não pode capturar o peão, o rei. Tá? Então, o rei pode ir agora em outros lugares. O que você pode fazer? Do tipo, você consegue atacar esse peão com alguma outra peça? Não. Então você vai ter que tirar o rei em xeque. E aonde que o rei não fica em xeque? O rei não fica em xeque aqui. Ele não fica em xeque nessa casa. Opa! Ele não fica em xeque nessa casa amarela. Não fica em xeque nessa casa amarela. E nem nessa casa amarela. Tá? Então você vai ter que mexer o rei. Daí vai, por exemplo, vem aqui o rei. O rei não está mais em xeque. Agora, por exemplo, o cavalo vai aqui e dá xeque de novo no rei. O cavalo anda em L, então ele está ameaçando o rei. Agora você tem um peão aqui que não está protegido pelo cavalo. Então, como você foge do xeque? Você tem que tirar o rei, ou você pode interpolar uma peça entre o rei e a peça que está sendo atacada, ou atacar a própria peça que está atacando o rei. Você capturar a peça que está atacando o rei. Aqui nesse caso, o cavalo está atacando o rei, mas o rei pode pegar o peão. Capturou porque o peão não está mais protegido. Vocês entenderam? É assim, isso daí é um cheque. O que é um cheque? O cheque é uma ameaça direta ao rei. É uma peça que está atacando o rei, diretamente o rei. Tá? Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês de cheque é isso. Nós vamos ter vários exercícios que eu vou fazer com vocês. Então, eu vou explicar para vocês isso daí. Agora, então é só. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Prometo que agora eu vou postar vídeo todos os dias para vocês. Tá bom? O próximo assunto nosso vai ser checkmate, que é o objetivo do xadrez. Sempre. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais.